Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? É com imensa satisfação que eu volto aqui para vocês com nossas aulas EAD, né? Sejam bem-vindos novamente. Parabéns para aqueles que estão aí persistindo na luta, né? Nós estamos contornando as situações críticas do mundo, né? Do nosso mundo, tá? E por motivos de força maior a gente vai ter que continuar com essas aulas EAD, tá bom? Bom, pessoal, para quem não lembra, o meu nome é Fabiano, né? Não sei se vocês ainda lembram, passaram-se muitos dias, né? Então eu não sei se vocês ainda lembram do meu nome, mas é Fabiano, tá bom, pessoal? Bom, e a matéria que eu estou aqui com vocês é o que? Técnicas laboratoriais. E vai ser o que? Vai ser técnicas laboratoriais número 3. Técnicas laboratoriais número 3, tá? Bom, pessoal, como vocês já sabem, a direção da escola está estudando aí um calendário para a gente o quê? Para a gente voltar às nossas aulas práticas presenciais, tá? Então a gente vai ter essas aulas EAD, né? Nós vamos ter aqui o ensino à distância, tá? A gente vai continuar com essas aulas EAD, porém a gente vai ter o que? A gente vai ter as nossas chamadas aulas práticas e elas serão o que? Presenciais. Isso aí já é ótimo, né? Que bom, eu vou poder matar a saudade, o que? Saudade de vocês, de forma presencial, tá ok? Então vamos ficar atentos, vamos esperar, aguardar a direção, ela fazer esse calendário dessas aulas práticas, tá bom? Essas aulas práticas vão ser as aulas práticas do 3º módulo e também serão o quê? Serão as aulas práticas oriundas lá do 2º módulo, né? Que vocês ficaram em déficit, tá bom? Então a gente vai ter tanto a recordar as aulas do 2º módulo, como também a gente vai o que? A gente vai ter essas aulas práticas do 3º módulo, né? Que bom, isso aí já é uma boa notícia, não é? É sinal que a gente já está evoluindo, que a gente está lutando para sair do que? Para sair dessa situação de pandemia, né? Infelizmente as taxas não estão como a gente queria, mas, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Aliás, eu não sei o que eu estou bebendo, né? Pode ser que seja água. Tá bom, criancinhas? Então, a gente vai o quê? A gente vai ter essas aulas presenciais, tá bom? Bom, pessoal, esse como é o primeiro dia, nosso primeiro encontro, né? Nossa primeira aula do semestre, o que eu coloquei aqui para vocês? Eu coloquei inicialmente quais são o conteúdo, o que a gente vai ver o que durante esse semestre, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser isso aqui, ó, o exame de glicemia de jejum, né? Exame de glicemia de jejum, de curva glicêmica e glicemia pós-prandial. Vai ser legal, vocês vão aprender isso daí. Vocês vão aprender como que a gente vai fazer o diagnóstico da diabetes, né? Que é uma das doenças mais comuns que se tem aqui no mundo, né? Não no Brasil, nem em Goiânia, né? É uma doença mais comum do mundo, né? Ainda mais por quê? Porque a nossa alimentação, o sedentarismo, faz parte da geração da geração moderna, né? Então a gente vai aprender a fazer o diagnóstico da diabetes, tá bom? Junto com esse exame de curva glicêmica, glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, eu não coloquei aqui, mas também a gente tem o exame de hemoglobina glicosilada, que também faz parte do diagnóstico da diabetes, tá bom? Depois disso, gente, a gente vai passar para a sessão de imunologia e a gente vai ver o que? A gente vai ver um exame que chama HTA, hemoaglutinação para tripassonomias americana, que é um exame que para ajudar no diagnóstico da doença de Chagas. Vocês vão ver que a doença de Chagas é uma doença comum, né? Aí sim, principalmente aqui no nosso estado, né? No nosso estado a gente tem o quê? A gente tem uma grande quantidade de pessoas que ainda desenvolvem essa doença chamada Chagas, tá? Depois, criancinhas, a gente vai ver o que? O exame de beta-HCG, tá bom? Que é o exame para detectar a gravidez, tá certo? Nesse exame de gravidez, a gente vai ver as várias técnicas que tem,
a imunocromatografia, a gente vai ver o exame de ELISA, né? Que é muito importante pra gente, tá? Então a gente vai ver tudo isso aqui através do exame o que? De beta-HCG, tá ok? Opa, tá passando um aviãozinho aqui, mas tudo bem. Exame de beta-HCG. Depois do exame de beta-HCG, criancinhas, a gente vai ver o exame de dengue, né? Que também é muito comum aqui no nosso estado. Na verdade, é muito comum aqui no Brasil todo, né? A gente vai ver o exame para o diagnóstico de dengue, tá certo? A gente vai entender também como que é feito esse exame, tá? Bom, em seguida a gente vai ver o exame de PSA, né? O exame que ajuda o quê? A diagnosticar a próstata, tá? A gente vai ver um exame que ajuda a diagnosticar a próstata, não, desculpa, a gente vai diagnosticar o quê? Patologias da próstata. A gente pode diagnosticar, por exemplo, o câncer de próstata, que é muito comum que nos homens, tá? Os homens desenvolvem bastante esse câncer de próstata. E a gente vai aprender o que? A fazer esse diagnóstico, né? Bom, criancinhas, depois a gente vai fazer o que? O perfil lipídico, né? A gente vai estudar o que? A gente vai estudar as gorduras que estão presentes no nosso organismo, principalmente na corrente sanguínea, tá? Vocês vão ver que essas gorduras, ela impede o bom funcionamento do coração, tá bom? Então a gente vai ver lá, a gente vai ver nesse exame de perfil lipídico, a gente vai ver o colesterol, o triglicérides, o colesterol LDL, o colesterol HDL, o colesterol VLDL, o LDL, né? Todos esses tipos de gorduras que se encontram o quê? Na nossa circulação, tá bom? Quer dizer, a gente acaba fazendo o quê? Uma avaliação do nosso coração. Porque se eu tiver muita gordura no meu sangue, o meu coração vai ficar o quê? Ruim, né? Bom, aí depois a gente vai começar a analisar os rins, né? A gente vai fazer o exame de ureia. Vocês vão entender para que serve esse exame de ureia. Esse exame de ureia, ele é sempre pedido o quê? Com o exame de creatinina. Esses dois exames, eles fazem parte do quê? Da avaliação renal, né? Nós vamos fazer uma avaliação dos rins. A gente vai entender por que você vai ter que fazer o exame de ureia e por que você vai ter que fazer o exame de creatinina. Os dois têm que serem exames o quê? Serem feitos o quê? Juntos, tá? Juntos. Aqui no exame de creatinina, a gente vai aprender também que nós temos um exame chamado clearance de creatinina, né? Esse clearance de creatinina, ele é feito o quê? Com a urina de 24 horas, tá? A gente vai aprender a fazer esse exame. A gente vai aprender a fazer ele tanto no sangue, como também o quê? Na urina de 24 horas, tá? Bom, aí a gente vai passar para outro exame, que é o exame do ácido úrico. Vocês vão ver que o ácido úrico, ele também auxilia o quê? Auxilia no diagnóstico de problemas renais. Porém, também ele vai ajudar no diagnóstico de uma doença, de uma patologia chamada gota, né? Vocês vão ver que o aumento de ácido úrico na corrente sanguínea é prejudicial para a nossa saúde. E aí a gente vai ver o exame também, o exame de bilirrubina, né? De bilirrubina. Esse exame, ele vai fazer uma avaliação do fígado. Se eu tiver algum problema no meu fígado, essa substância aí, bilirrubina, ela vai estar alterada, né? Vai estar alterada, tá bom? Que também avalia o fígado é o exame de TGO e TGP, né? Que a gente chama de transaminases. Essas transaminases também a gente vai aprender a fazer esses exames. E vocês também vão ver que elas fazem uma avaliação do fígado, tá? Cuidado, né? Vocês aí, que eu sei que nenhum de vocês bebe, né? Mas se por acaso for beber alguma coisa, no dia que for fazer esse exame, maneira um pouquinho, tá bom? Nada de beber, viu? Bom, criancinhas, depois do TGO, do TGP, a gente vai passar para o exame de gama-GT. Esse exame de gama-GT, ele também é o quê? Ele também vai fazer uma avaliação do fígado, tá bom? Nós vamos ter o exame de proteinograma. Esse exame de proteinograma, ele vai avaliar as proteínas circulantes na circulação sanguínea, né? Esse exame de proteinograma, a gente vai ver a dosagem, por exemplo, de albumina, que é uma substância extremamente importante para o nosso organismo, tá? Depois a gente vai ver o que? O exame de fosfatase ácida e fosfatase alcalina.
vocês vão ver que a fosfatase alcalina ela vai ajudar na absorção de cálcio pelos ossos, né? Então ele acaba fazendo uma avaliação também, o que? Uma avaliação óssea, né? E a gente vai ver também o exame o que? De sangue oculto, tá? Sangue oculto nas fezes, que ajuda o que? Auxilia no diagnóstico do nosso trato digestivo, né? Para ver se tem algum sangramento ali no trato digestivo, que isso pode que interferir demais na nossa saúde, tá? Se der tempo, a gente ainda vai ver mais exames. Professor, com isso eu vou estar vendo todos os exames que existem no laboratório? Não, você não vai estar vendo todos os exames, porque existem muitos e muitos exames, né? Porém, com essas técnicas aqui, você vai conseguir o que? Fazer todos os exames, né? Às vezes as técnicas não são iguais, mas elas são o que? Muito parecidas. E todo o kit, todos os exames laboratoriais, ele tem lá o POP, né? Que é o procedimento operacional padrão, onde ele fala o significado clínico, fala para que serve, né? E também fala o que? A forma de fazer. Então, quando você tiver toda essa experiência, todo esse know-how de estar fazendo estes exames aqui, vai ficar muito, muito fácil para você fazer outros exames que às vezes você o que? Não conhece, tá bom? Então, esse semestre a gente vai estar trabalhando basicamente isso daqui. Claro que a gente pode o quê? Pode aumentar também essa gama de exames, tá ok? Vocês viram que a gente acaba fazendo uma avaliação do coração, uma avaliação do fígado, uma avaliação do trato digestivo, né? E uma avaliação também o quê? Renal, né? A gente acaba pegando o quê? O nosso organismo todo, tá bom? Bom, pessoal, e aí a gente começa com a primeira matéria que eu falei para vocês, que é o exame o quê? É o exame de glicemia de jejum, curva glicêmica e glicemia pós-prandial. Para que servem esses três exames? E por que a gente vai ver os três exames juntos? Porque a forma de se fazer esses exames é praticamente a mesma, tá? A diferença vai estar na forma que você vai coletar o material, tá bom? Esse material vai ser coletado de forma diferente, da glicemia de jejum, da curva glicêmica e da glicemia pós-prandial. Porém, todos eles vão ser exame de glicemia. Como eu vou proceder com eles dentro do laboratório, na sessão técnica, vai ser do mesmo jeito, tá? Porém, a coleta vai ser o quê? Diferente, né? E esses exames, eles têm um único objetivo, todos os três. Eles vão auxiliar no diagnóstico da hiperglicemia e da hipoglicemia, né? Então, criancinhas, eu tenho o quê? Eu tenho a hiperglicemia e tenho também a hipoglicemia. O que vem a ser isso daqui? Olha só. A hiperglicemia, ela é o aumento da glicose na circulação sanguínea. Toda vez, criancinhas, que eu falar circulação sanguínea, eu estou falando o quê? A nível sérico, tá? Então, é o aumento de glicose a nível sérico. Essa hiperglicemia, ela é conhecida como diabetes. Eu vou deixar um texto para vocês lerem. Vocês vão ver que nós temos a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, né? Na próxima aula eu vou falar a diferença, vou comentar um pouquinho sobre a diabetes e o diagnóstico, para depois a gente falar sobre o que? Diabetes e os sintomas, né? As complicações, para depois a gente passar para o exame propriamente dito. Entendido, criancinhas? Então, a hiperglicemia é o que? É o aumento de glicose na circulação, ou seja, a nível sérico. E o que é glicose, professor? Glicose, ela é um carboidrato, um açúcar. Eu tenho vários tipos de carboidratos. Eu tenho vários tipos de carboidratos, de açúcares, né? Carboidrato e açúcar é a mesma coisa, são sinônimos. Então, eu tenho vários tipos de açúcar que são provenientes da alimentação. Porém, o principal açúcar, o principal carboidrato que vai gerar energia no nosso organismo é a glicose. Então, se eu falar que glicose é um carboidrato, tá certo? Sim. Se eu falar que glicose é um açúcar, tá certo? Sim. A glicose é uma espécie, né? Um tipo de carboidrato, ou seja, um tipo de açúcar, tá bom? De açúcar, tá certo?
que é o que? Essencial para a produção de energia no nosso organismo. Só que eu não posso aumentar essa glicose no organismo. Se eu aumentar, eu vou ter problemas. E esse problema é chamado de hiperglicemia. Aumento de glicemia a nível sérico, né? De glicose a nível sérico. Isso é conhecido como diabetes, tá bom? E vai auxiliar também no diagnóstico da hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Hipoglicemia é a diminuição da glicose na corrente sanguínea, ou seja, a diminuição da glicose a nível sérico, né? A nível sérico, tá certo? Quer dizer, criancinhas, se eu tiver um aumento de glicose, eu vou ter uma patologia. Se eu tiver uma diminuição, eu vou ter outra patologia. Eu tenho que ter uma quantidade certa, uma quantidade equilibrada de glicose na minha corrente sanguínea, tá bem? Eu não posso ter nem mais e nem menos. Por isso que a gente vai fazer aqueles examinhos que eu falei para vocês. Quais são aqueles 3 examinhos? Glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e curva glicêmica, que nós vamos estar estudando nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, tá bom? Como hoje é o primeiro dia, eu vou deixar um textozinho ali para vocês vão ler esse texto, e para vocês entenderem melhor o que é a diabetes, para a gente fazer o diagnóstico dessa patologia que é tão popular e comum no mundo atual de hoje. Dúvidas, criancinhas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova. O duro que nem na hora da prova, ultimamente vocês andam tendo dúvida, né? Essas provas aí estão facinhas demais, né? Tá todo mundo sendo os melhores alunos, tá bom? Saudade de vocês, vamos aguardar aí o calendário das nossas aulas práticas. Entendidos, criancinhas? Então, fui!